been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters. You know I gotta make up mine. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. And I know what's around
Boa noite. Em nome do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste e por sua incumbência, saúdo todos quantos nos acompanham nesta sessão. Iniciamos esta noite com Stand Up, interpretada pela AEM Creative Academy, cuja colaboração desde já agradecemos. Conosco temos o professor Dr. Álvaro Campelo, palestrante desta noite, e a doutora Filomena Araújo, que irá presidir e moderar as intervenções desta sessão, a quem, desde já, passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, professor Álvaro Campelo. É um prazer estar aqui e, acima de tudo, é uma honra poder apresentá-lo. O professor Álvaro Campelo é professor associado da Universidade de Fernando Pessoa, doutorado pela Sorbonne Paris IV, membro integrado do CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, que é um centro de excelência da Fundação de Ciência e Tecnologia, vice-presidente da Associação Portuguesa de Antropologia e Etnologia, membro do Conselho Científico de 4 revistas de antropologia e editor das revistas antropológicas e diretor da revista Meia Libra. Coordenador de projetos de investigação na área da saúde, do patrimônio cultural e imaterial, da teoria antropológica e da antropologia da religião. Publicou vários livros e artigos científicos nessas áreas. Será um prazer ouvi-lo hoje a falar-nos de um tema que é caro a todos nós, o idoso, um cidadão feliz. Um tema muito que nos mexe conosco, com nossos sentimentos, portanto será um prazer ouvi-lo hoje. Muito obrigado. Professor. Muito obrigado, doutora Filomena Araújo. Eu gostava de iniciar por cumprimentar todos que estão em casa, primeiro que fugiram à chuva, e depois, mas agradecer muito a presença daqui da Assembleia e na pessoa do Dr. Carvalhito, cumprimentar toda a administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste e todos aqueles que trabalham para a organização deste evento, seja na programação das conferências, seja nesta parte tecnológica e da apresentação. Eu devo também iniciar por um agradecimento pelo convite e depois o próprio título desta conferência, como dizia a doutora Filomena, para além de ser interessantíssimo, provavelmente é um título que mais diria respeito a um psicólogo, não é? Eu creio que convidar um antropólogo para falar sobre a felicidade nos idosos é uma provocação e eu vou aceitar a provocação porque, de facto, normalmente quem trabalha sobre bem-estar, grau de satisfação, felicidade são alguns dos psicólogos, mas tendo em conta que alguma da metodologia de investigação utilizada ultimamente nas publicações, eu devo dizer que sigo publicações para este trabalho que talvez esteja um pouco caótica, eu optei por não fazer uma apresentação PowerPoint porque gostava de olhar e de quem estivesse em casa estivesse a ver talvez a minha cara, não o PowerPoint, mas depois, como sabem, este trabalho vai ser todos publicados, está aqui mais ou menos já o artigo alinhavado, bastante alinhavado, até maior do que pedem, e com a bibliografia, e dizia eu que a maior parte da bibliografia será do ano 2019, 2020, 2021, 85% da bibliografia será desta época, muito recente, portanto, teremos uma abordagem muito atual da questão da felicidade nos idosos, cidadão com felicidade. Portanto, a primeira questão que colocamos e que eu gostaria também de salvaguardar aqui, é a ambiguidade e a diversidade da classificação. Ou seja, temos um ciclo que se chama Honra aos Teus Velhos e depois temos um título que é O Idoso, um cidadão feliz, não é? E
devemos ter em questão porque é que uma vez falámos de velhos, outra vez falámos de idosos, outras vezes falámos de terceira idade, outra vez falámos de maiores, e de facto não é inocente a classificação, apesar de nos referirmos ao mesmo grupo de idades, não é? Ao mesmo grupo de idades. A palavra velho, e honra os teus velhos, de facto traz uma ambiguidade, uma dupla classificação. Por um lado, velho são os trapos, como diz a tradição, velho é o descartável, velho é o já gasto, e aqui se aproxima muito do conceito de um corpo gasto, não é? Que pode ser marginalizado, mas também velho é uma coisa valiosa, velho é uma coisa que se guarda, velho é uma coisa uma herança, um património que se coloca visível, que se quer mostrar às pessoas. E, de facto, também temos famílias, temos na nossa sociedade alguém que tem orgulho de mostrar aos seus pais, os seus avós, os seus bisavós, como algo precioso, algo que se mostra, algo que não se esconde e que, de facto, essa questão do velho tem esta duplo sentido. Já a palavra idoso, nós, sobre os velhos, dizemos que os velhos pode ser qualquer coisa é velha, não é? Mas idoso já é mais sobre os humanos, não é? Já não dizemos que este objeto é idoso, não é? Idoso tem a ver com um ciclo, ou seja, há um conceito de progressão, não é? Chegamos a idosos, também chegamos a velhos, mas chegamos a idosos. E esta noção de ciclo é muito importante para aquilo que eu vou dizer depois, porque mostra como é que o ser humano e o ciclo de vida, a diferença das etapas, ou entre as diferentes etapas, o conceito de felicidade é muito diverso. O conceito de felicidade é muito diverso. Aquilo que quando eu me classifico como feliz, se eu for um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto avançado, ou uma pessoa da terceira idade, certamente que eu uso critérios diferentes para classificar porque é que eu sou feliz ou não sou feliz, ou qual é a minha expectativa de felicidade. E esta questão da expectativa e da percepção é fundamental para aquilo que depois vou dizer no final da minha comunicação. Eu vou seguindo aqui um pouco os apontamentos, não vou ler, não é? mas para ter esta segurança do desenvolvimento, não é? A questão da vulnerabilidade do idoso e o sentido de que falha qualquer coisa, é muito interessante este conceito, que é um conceito sobre o qual eu tenho pensado muito na questão da antropologia da doença, na antropologia da saúde. É uma disciplina que eu leciono e que, sobre o caso, escrevi 2 trabalhos para defender também uma certa antropologia da fragilidade. É um termo que me é caro pelo paradoxo de nós estarmos numa sociedade que só afirma o positivo, só afirma a segurança, só afirma o que está bem, não é? E não tem em conta a noção da fragilidade. E escusamos de ir para Freud ou para Lacan, que é na brecha, que é na falta, que é numa fragilidade onde eles vão buscar o ser, a fundamentação e o segredo do ser humano. E para mim, o ser humano caracteriza-se por ser um ser frágil. E é isso que o que faz a identidade do ser humano. Há bastantes anos, a Universidade Católica desafiou-me para escrever um texto sobre o que é ser humano e participaram psicólogos, antropólogos, neurocientistas, filósofos, e eu escolhi o mito de Adão e Eva, não é? E aquela fragilidade, a nudez e o pecado original. O que será o pecado original? É muito difícil explicar o que é o pecado original, não é? E para mim o pecado original, aquela metáfora de Adão e Eva, aquela nudez que está na linguagem, não é? De facto, os seres humanos não são os únicos animais com linguagem. Já temos provas de que há animais com linguagens complexas, bastante complexas, mas é na fragilidade da nossa linguagem, porque é tão sofisticada, que é frágil, não é? A sofisticação da nossa linguagem é que leva ao erro, leva ao mal-entendido, leva à capacidade de engano, de mentir, leva à capacidade de ter sentidos supraliterais e infraliterais, de falar do passado, do presente e do futuro. Isso é tão complexa que ela tem a possibilidade do erro e da fragilidade. É por isso que eu gostava de dizer, porque por vezes quando nós olhamos para o idoso como um ser frágil, o conceito de fragilidade pode não ser um conceito tão negativo como pode parecer à primeira vista. Pode ser um conceito positivo. Como é que constrói a possibilidade de uma vida
e de felicidade dentro da fragilidade. E não na busca de uma não fragilidade, não na busca de um ser perfeito, não de uma busca de um ser que não tem problemas. E se nós olharmos para o idoso como uma pessoa, como um ser com uma idade de problemas, temos muita dificuldade em construir sobre ele um discurso de felicidade. E provavelmente não será essa a melhor estratégia, não é? Também a questão de você... portanto, temos o idoso, depois temos também a felicidade e temos o termo cidadão. A palavra cidadãos também está no título desta conferência, né? Durante muito tempo falámos da autoridade dos mais velhos, né? Depois, numa época, talvez, do mundo rural, os idosos tinham uma autoridade, né? Eram tinham um poder, tinham o poder de definir a herança. Enquanto eles não falecessem, os filhos não herdavam e, portanto, quem domina o poder económico tinha um poder fortíssimo, não é? E os filhos estavam dependentes da herança das terras para sobreviverem, portanto o pai tinha um poder. Passado o momento do mundo rural e passado a Revolução Industrial, passamos para os idosos perderam a autoridade, foram marginalizados, não é? Porque cá está a industrialização, a alta velocidade dos conhecimentos, das tecnologias marginalizaram os idosos e os idosos sentiram-se sem poder. E talvez um dos conceitos que mais mostra a fragilidade ou a perda de felicidade foi a sensação e a percepção de não se ter poder. Há pouco tempo uma aluna minha do mestrado de Estudos Humanitários escreveu uma tese, uma dissertação sobre a noção do poder nos idosos e nas narrativas que levantou das histórias de vida, a fragilidade de não ter poder. Dizer isto, não defino nada. Não só não defino nada na família, como quando estou no lar, ninguém me pede uma informação, ninguém me pede uma opinião, ninguém me decide, ninguém me põe uma pergunta sobre como é que eu gostaria que fosse o meu dia, como é que fosse a minha vida, não é? A perda do poder é, de facto, uma das causas da perda da felicidade em muitos idosos. O filósofo Comte Sponville, historiador de McMahon, sugere que a obsessão pela felicidade e o estarmos hoje constantemente a falar de felicidade é um sintoma de que, na verdade, o homem contemporâneo não é feliz. Esta obsessão que temos por falar da felicidade talvez seja um sintoma, não? É quando quem trabalha em hermenêutica sabe uma coisa que é assim, por vezes num texto histórico, quando lá se fala muito sobre um assunto, não é porque esse assunto, esse tema era conhecido de todos, é porque havia necessidade de falar dele, é porque ele não era falado. E a ausência de alguns assuntos, não é? Não é porque eles não eram comuns, não eram aceitos, é porque não havia necessidade de falar sobre eles. E se nós hoje aqui estamos a discutir sobre a felicidade dos idosos, é porque nos preocupa muito este conceito de felicidade nos idosos. Não é? Porque estamos a fazer esta evolução de um ser que tem que ser protegido, não é? E a expectativa de ter uma casa e uma sopa quente, temos aqui o edifício da caridade, não é? Ter uma casa, uma cama, uma sopa quente era extraordinário, não é? Mas só com o tempo essa satisfação, essa expectativa já não existe. Existem outras expectativas. Não é? Depois temos a expectativa de ter conhecimento, hoje temos uma expectativa do poder, temos a expectativa da saúde, do cuidado, da emoção, de sermos acarinhados, cuidados, amados, e hoje temos uma expectativa que é ser participantes, não é? Que é ser atores, ser cidadãos. Não é? Portanto, o conceito de felicidade não tem sempre o mesmo sentido e nem é sempre satisfeito da mesma forma. A questão é que passamos hoje, e é interessante isto, a quantificar a felicidade. Você nem imagina nos textos que se publicam ultimamente as escalas de felicidade que são publicadas. Oxford tem uma escala de felicidade, a ONU tem uma escala de felicidade, a União Europeia tem uma escala de felicidade, várias universidades, vários estudos de psicologia criaram as suas escalas de felicidade. Então, põem perguntas, não é? E nós lá vamos respondendo e ao fim há uma aferição se tu és muito pouco. É a autoridade científica que diz se tu és muito ou pouco feliz. Não é? E esta quantificação da felicidade vem mostrar como é que a sociedade produtiva, não é? E alguns chamam, eu não gosto muito destes termos, a sociedade hipercapitalista, não é? Hipermercado, quantificou um sentimento e uma emoção que é de percepção e é muito particular. Não é? Quantificamos.
quantificamos a felicidade. Não é? Portanto, nós temos a busca de averiguação, critérios matemáticos da felicidade. E porquê nós temos critérios matemáticos da felicidade? E pode parecer a voz um pouco fora da caixa eu dizer isto, porque eu sou um académico, mas a questão da busca da cientificidade do discurso académico obrigou a colocar números e matemática. Não é? Ver como é que a economia hoje é hiper marcada pela matemática e sentem-se altamente científicos e nós temos crises e crises e crises económicas. Ver como é que a psicologia hoje está a caminhar para uma hiperinflação dos números, né? A psicologia é uma ciência que está hoje, qualquer texto de psicologia estatístico está marcada pelos números porque também quer ser científica, não é? E como é que a antropologia, a sociologia já lá está, a antropologia ainda não chegou lá, estou à espera que depois comece-nos também a nós obrigarmos a aprender matemática agora e a fazer grandes algoritmos para definir algumas das nossas emoções dos humanos, não é? É interessante isto. A matemática e a felicidade. Imaginemos chegarmos a uma conclusão em que o algoritmo diz, tu és feliz, mas eu não me sinto, mas és, está aqui, não é? Está aqui, eu aferi que tu és uma pessoa super feliz e tenho à minha frente uma pessoa extremamente deprimida e que não aceita a classificação de feliz, não é? Ou então o contrário, uma pessoa que está hiper feliz e se sente bem com a vida, não é? Sente um bem-estar, mas o inquérito que foi feito, ele não percebeu bem as questões, ou colocou de maneira, e ele diz, tu és um infeliz. Mas como é que eu sou infeliz se aqui os números não o dizem, não é? Se a minha sensação e as minhas emoções não o dizem, que eu sou uma pessoa infeliz. Portanto, desta forma temos de alterar o paradigma da avaliação da felicidade. Claramente temos que alterar e reformular a aferição da mesma. Um dos critérios, diz alguns outros, é ter elementos mais simples. Parece que nós somos muito exigentes na contemporaneidade do que é ser feliz. Não é? E quando conversamos com pessoas que nos mostram felicidade, que não nos dizem que são felizes, que nos mostram que são felizes, encontramos que são poucas as coisas que lhes fazem com que elas sejam felizes. Não é? E muitas das buscas dessas quantificações, das aferições, não passam por aquele tipo de afirmação. Não é? Como eu dizia, esta frase é muito comum, também se diz sobre as famílias, mas também se diz sobre os felizes, não é? que para ser infeliz há poucas formas, não é? Para ser feliz há poucas formas, para ser infeliz há muitas. As famílias felizes são muito simples, as infelizes, há muita maneira de ser de famílias infelizes, não é? E, de facto, um dos critérios para aferir a felicidade, talvez nos idosos, seja simplificar a averiguação do que é. Portanto, esta noção de posse da felicidade, de viver a felicidade, de sentir a felicidade, talvez não passará para os critérios de avaliação dos inquéritos estatísticos que nós vemos em alguns dos artigos que têm mapas, números matemáticos, algoritmos de aferição que são extremamente complexos. Não é? Pronto, a qualidade da felicidade é um problema. Qual é a qualidade da felicidade? Quanto mais ela se quer, tem e fala, quanto mais se exige definir o que é a felicidade, menor é o sentimento e a percepção que temos do feliz. É por isso que não vão aqui ouvir uma definição de felicidade, porque, de facto, essa definição é bem problemática. Eu trago aqui, depois, ao lerem o artigo, podem o capítulo do livro da publicação, podem ver as citações e os autores que eu faço referência, mas trago aqui um pequeno mundo clássico grego. Talvez o primeiro texto que fala sobre felicidade é um fragmento do texto de Tales de Mileto, que no sétimo, sexto século antes de Cristo, das últimas décadas do sétimo século, e ele diz que feliz, vejam o que é feliz, é que ele tem um corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. É a primeira definição que conhecemos escrita do que é ser feliz, tal de Mileto. Claramente que não passa despercebido o esperado corpo são e forte, não é? E já vamos ver à frente que em todos os inquéritos que fazemos a idosos em lares ou na rua, a questão da saúde é muito importante para a noção e percepção de bem-estar, ter saúde. Portanto, não escapa e não é nada de novo ser forte e são, nem ter uma boa sorte, nem ter uma boa alma. Não é? Agora, boa sorte já é um bocadinho, boa sorte, o que é que se trabalha para a boa sorte, não é? E a palavra felicidade em grego é eudaimonia, eu significa bom, daimónica é o demónio, um gênio, não é?
ter um bom demónio, é esta sorte, esta entidade, este gênio que nos traz algo de felicidade. Lógico que hoje temos um conceito de demónio muito marcado pela personalização do diabo, o mentiroso, o enganador, não é? E a personalizamos o mal. Mas, de facto, há uma história do diabo bem interessante, várias histórias são escritas sobre o diabo e como é que nós o entendemos. O que é interessante é ver que, de facto, não se é feliz sem um grau de sorte. Sem um grau de sorte. Em Tales de Mileto, não é? O que é que fazemos por isso? É interessante que, por exemplo, quando falamos em casais e em felicidade, há um estudo que mostra que chamados os casais ganso. O que é que são os casais ganso? São aqueles casais que não fazem nada para ser felizes e são felizes. Têm uma química impressionante. Acontece, são sortudos. São 4%. Ao que parece, cá está a matemática, era interessante. Chegar à conclusão que é 4% dos casais que são casais ganso. São aqueles que um diz sim, outro ri, outro diz não, outro ri, e está tudo bem. E nada, é uma coisa impressionante. Chega a um ponto que morre um, morre o outro, porque não conseguem viver separados. Mas esses indivíduos, esses casais gansos, não têm nada de mérito. É uma coisa química, é uma sorte fantástica. Provavelmente também ser feliz, e há pessoas que nós vemos felizes, porquê que este tipo é feliz? Não tem nada, não tem um Mercedes, não tem aquilo, este idoso, os filhos até nem são assim, e ele é feliz. Não é? O tipo tem um eudaimon fantástico, tem uma entidade. Eu quero mostrar como alguma coisa foge ao esquema o ser feliz, não é? Como é que alguns idosos podem ou não podem ser felizes, não é? Sócrates, já depois, não é? No século V e IV, finais do século V, insistiu no conceito de alma. Tirando a felicidade da satisfação dos desejos, das necessidades do corpo. Tudo o que é corpo, tudo o que é desejo é problemático para a felicidade. Reparei que também o próprio conceito do budismo mostra isto, tudo que é a prisão ao prazer, ao desejo, e, inclusive o Lacan, o Freud, o desejo é a maior marca do humano e é da tal brecha, tal problema, da tal dificuldade, não é? Então, é a alma. A alma é o centro da felicidade. Assim, a felicidade era o bem da alma que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. E este sentido aqui é muito interessante até para o ciclo de vida que chegamos ao idoso. Aqueles que têm uma vida, vamos ver à frente, eu tenho medo que só escrevi 17 páginas, mas acho que vou falar toda a noite, mas aquele que tem uma vida que investiu na felicidade desde cedo, não é? Justo, provavelmente vai colher os seus frutos na idade adulta e na idade do idoso. Portanto, o conceito de justiça e de valor e de virtude em Sócrates terá a sua razão para ser feliz. Portanto, esta alma virtuosa e justa teria como consequência a supremacia do homem que a possui. O homem que possui esta alma é um homem superior, independentemente das qualidades corporais, não dependendo delas a felicidade do homem. E aqui temos alguns elementos também interessantes para o idoso. Provavelmente o idoso que é frágil fisicamente, que tem dependências, que está em situações por vezes de não autonomia, que tem doenças crónicas e alguma doença, isso não pode impedir do conceito de felicidade, porque já o Sócrates dizia que não era essa o que definia talvez a felicidade. Um dos discípulos de Sócrates, Antístenes, acrescentou um toque pessoal à ideia de felicidade do seu mestre, considerando que o homem feliz é o homem autossuficiente. Aqui está um problema seríssimo para a questão do idoso, não é? O autossuficiente. Porque nós, quando falamos do idoso, por falar da terceira, quarta idade, a perda de autonomia, a necessidade de suporte, a necessidade de cuidados, a necessidade de todo um sistema institucional ou familiar de suporte, o cuidador. Como é que tu entendes este conceito de autossuficiência para ser ou não ser feliz? A ideia de autossuficiência, que em grego se diz autarquia, as autarquias, esta autonomia, ter esta possibilidade da autarquia, da suficiência, vai permanecer vigente durante séculos. Tu és feliz se for autossuficiente. Mas esta autossuficiência está mais suportada pelo poder de definir a vida do que pela autonomia física. E já às vezes ides ver porque é que eu, à frente, vou valorizar esta questão do poder de definir a vida. Não é? Esta autossuficiência. Tu seres capaz
e darem-te a possibilidade de tu definires a vida. Não é? Portanto, a autossuficiência talvez não seja só, ou principalmente, a autonomia física. Voltando à contemporaneidade, o que mais sentimos é o imperativo de sermos felizes, repito. Talvez seja este imperativo a razão da famosa depressão contemporânea na busca da dificuldade de obtermos a felicidade. E aqui parece-nos interessante pensar na felicidade como arte da vida. Porquê é que eu vou buscar esta definição da arte da vida? Vou buscar um livro de um sociólogo, Zygmunt Bauman, que fala sobre, é um homem que fala da arte da vida e fala dos pensamentos do mundo líquido. O que é esse mundo líquido? É um bocado pós-moderno, uma crítica à modernidade, que depois também faz propriamente também o Bruno Latour, mas porquê é que sai este sentimento líquido? Não é? O indivíduo como obra de arte, o indivíduo que cuida de si. Até que ponto um idoso vai ser uma obra de arte? Eu agora vou ler uma citação de Bauman. A afirmação, a vida é uma arte, a vida é uma obra de arte, não é um postulado ou a advertência do tipo tenta tornar a tua vida bela, harmoniosa, sensata e cheia de significado, tal como os pintores tentam fazer as suas pinturas ou os músicos as suas composições. Mas a declaração de um facto. A vida não pode deixar de ser uma obra de arte se é uma vida humana. E a vida de um ser dotado de vontade e liberdade de escolha. Vontade e liberdade de escolha. Vontade e escolha deixam as suas marcas na forma da vida, contra toda e qualquer tentativa de negar a sua presença ou ocultar o seu poder, atribuindo papel causal à pressão esmagadora de forças externas que impõem um eu devo, onde deveria estar eu quero. E assim reduzirem a escala das escolhas plausíveis. Eu adoro esta questão do eu devo, ou eu quero. Até a relação entre uma ética e uma estética, não é? Que alguns filósofos são iguais, outros são distintos, não é? Uma ética e uma estética, e eu quero, e até que ponto o campo dos possíveis, as escolhas plausíveis, eu adoro esse conceito de escolhas possíveis também, vou desenvolver um bocadinho, a possibilidade da abertura a outras soluções de ser feliz, que a sociedade não aceita e impõe. O Bauman vem dizer isto mesmo, não é? Não devemos esquecer de ter sido este filósofo a introduzir o conceito de modernidade líquida para a ressignificação dos conceitos sólidos do século XX, os conceitos fixos, rígidos. É uma crítica da pós-modernidade ao positivismo, um pouco ao positivismo de Kant e toda a sociedade que isto é assim, isto é claro, está definido. Infelizmente ainda temos muitas pessoas absolutistas, não é? E ainda vemos hoje nas ideologias, algumas ideologias extremistas são absolutamente absolutistas, rígidas, não têm abertura, está definido, está dentro do conceito matemático, é assim, está estabelecido que tu és feliz. Na mudança de estado, com a passagem para o estado líquido, que está a passar, a rigidez ganhou fluidez. O que é rijo já não é mais rígido, é fluido, é líquido. Não é? É líquido. Uma ruptura onde se dá uma reorganização da vida social, pois de uma vida segura passou-se a viver em condições incertas. À primeira vista, esta afirmação de Bauman, não é? Ou esta, agora não estou a citá-lo, mas este desenho deste conceito de Bauman parece negativo, não é? Viver uma vida incerta, a incerteza. Nós somos animais que gostamos de certezas. Não é? Não é por acaso que muita gente hoje vai para algumas religiões evangélicas novas porque só vedem certezas, não põem problemas, não põem dificuldades, não põem questões. Não é? Mas provavelmente nós hoje chegamos a um estatuto científico, intelectual, capacidade crítica, que temos capacidade para viver nas incertezas. E não é necessariamente negativas incertezas. Provavelmente essa segurança é mais dominadora, opressiva, do que a incerteza. Quando somos educados para a incerteza, vamos acabar como é que educamos o idoso para esta fluidez, não é? Para esta incerteza. Há muita gente certa, infelizmente, muito certa de tudo, não é? Muito certa de tudo. Portanto, se na modernidade, aqui, lógico que aqui também podíamos fazer uma crítica como o Bruno Latour, que o Bruno Latour chamou já não somos modernos, nunca fomos modernos, escreveu um livro, Bruno Latour, que é um filósofo francês, antropólogo, filósofo,
francês bastante interessante sobre a epistemologia da ciência. Ele diz que nós nunca fomos modernos. E porquê é que ele diz que nós nunca fomos modernos? Porque a modernidade supostamente foi capaz de separar o que era a natureza e o que era a cultura, não é? Nós dominámos a ciência e colocámos, está tudo certo. E ele, parece que não. Parece que não chegámos à capacidade de termos essa divisão entre a natureza e a cultura. Os antropólogos, no princípio, tinham essa capacidade, o que é da biologia é da natureza, o que é da antropologia é da cultura. E hoje almoçamos juntos, nós e os biólogos, porque, de facto, temos que partilhar muita coisa, muito do que está na natureza interfere no comportamento, muito do comportamento social construído interfere e altera até o nosso corpo e a nossa biologia, não é? Portanto, esta relação da natureza e da cultura tem que ser mais híbrida, são híbridos. Antes tínhamos ideologias fortes que davam instabilidade no mundo líquido, essas certezas são desfeitas, não é? São desfeitas. A certeza da felicidade acaba com a aceitação desse conceito do líquido. A felicidade não é mais uma certeza. A felicidade é uma coisa que eu quero. Tu não deves ser feliz. Tu deves querer ser feliz. E tens de ter essa procura no líquido. Não há outra forma de o fazer senão entender a fluidez da felicidade no século XXI. Por isso a necessidade de uma arte da vida para viver a felicidade. Tu tens que construir uma vida artística. Não naquele conceito pejorativo. És um artista, não é? Aquele cantor diz, és um artista, significa que tu és um capaz da ruse, como dizia o Serro, todo de enganar, meter por aqui. Mas pronto, tu te safares, ao fim estás feliz, não é? Se enganar até a polícia muitas vezes é um ato, um prazer tremendo, até um cleptómano sente prazer em roubar, não é? Mas é mais do que isso, não é? A arte da vida é eu quero viver e construir qualquer coisa. Por sua vez, o conceito de cidadão, e cidadão feliz, orienta-nos para a ideia de pleno controle dos procedimentos da vida social, dos direitos enquanto habitante e ator na polis, entre o direito da palavra e participação. Direito da palavra. Michel Sertot escreveu um livro sobre maio de 68 chamado Prise la parole, tomada da palavra, que ninguém a tinha, só tinham os poderosos. Na contemporânea, todos têm a palavra. Olha para o Facebook. Toda a gente tem palavra. Toda a gente se acha perito. Toda a gente acha que aquilo que escreve, todos devem... E depois olham para os likes e acham que são os intelectuais do século XXI, porque de facto mais. Dá pouco conversando com uma pessoa e dizia, eu sou muito importante porque tenho um amigo o Vaticano, tenho o presidente de tal país, um amigo, pronto, basta pôr amigo, já se acha. Prise la parole. O que é que significa hoje a tomar a palavra? Mais de 68 foi tomar, não era só na Sorbonne, onde nos estudámos, né, mas a rua toma a palavra. Hoje se diz, o idoso toma a palavra. Já não é a rua, é o idoso toma a palavra. O idoso quer ter palavra. Não é? Isso é muito importante. A descoberta da cidadania na idade avançada está intimamente relacionada com a consciência da existência de uma sociedade envelhecida e de que isso impõe um desafio. No passado ninguém pôs esta questão. Ninguém pôs a questão se os idosos eram cidadãos plenos, têm palavra. Só que a sociedade envelhecida é que obrigou-nos a pensar sobre o papel de cidadão do idoso. Esta consciência só acontece quando assumimos a possibilidade das autonomias individuais, a dignidade decorrente do saber pertencermos à espécie humana e a centralidade da relação comunitária. Nós somos humanos, estamos dentro de uma comunidade, não é? Temos autonomias, temos direito a ser cidadãos. Um país democrático. Daqui nascem novos conceitos de velhice e de ser idoso, e se for necessário, a alteração do paradigma sobre o conceito de valor. Neste momento está-se a fazer muita investigação sobre o conceito de valor. O que é que tem valor? Nós estamos ligados por quantificar o valor. Reparai que chegamos ao extremo, e parece que foi possível, de classificar o valor da natureza. Cambridge fez uma investigação sobre a natureza na Inglaterra e quantificou o valor da paisagem, das árvores, em bilhões de libras. Portanto, se tu destróis, estás a destruir valor. Será útil? Ou será, talvez para suscitar na comunidade um alerta, provocar, olha, que isto tem este valor. Mas até que ponto o valor é real ou o valor é fictício? Não é? Vede na arte, aquele quadro daquele ser da arte na rua, não é? Aquele, como é que chama ele? Agora falta-me o nome do homem.
que pinta e que fez aquele quadro que foi rasgado, não é? Que automaticamente começou a ser rasgado, mesmo assim foi vendido por 1 milhão de dólares e neste momento está à venda por 28 milhões de libras. Que valor? Quem é que dá o valor? Não é? E o sentido do valor, há uma discussão dos valores grandes, que são os valores grandes hoje, os maiores valores. Ainda há pouco falava com um colega meu, antropólogo de Lisboa, que está a trabalhar sobre isto, estão a propor uma rede de investigação à União Europeia para que não veja só o valor, aquilo que tem eficácia para um medicamento, para uma construção, para a materialidade, como a arte, como a vida, como a dança, porque os projetos que a União Europeia financia têm esse conceito de resultado. E se não tiver resultado, não financiam. E se o idoso não produzir, não tem valor. E se o idoso for um custo, e temos uma antropologia, uma economia da saúde que quantifica quanto é que os idosos são de custo para a nossa sociedade, dizem que nós gastamos 65% mais, número matemático, tudo o que gastamos na vida em saúde é depois da idade como idosos, vendo qual é o peso dos idosos para a sustentabilidade do sistema social. Portanto, sempre a quantificar. O que significa valor ser idoso? Talvez tenhamos de descobrir um outro conceito de valor e um outro sentido para o conceito de valor nos estados capitalistas de mercado e da produtividade. Tudo é transacionável, não é? Quando temos valor, transacionamos. Vede como é que alguns lares, este senhor, esta senhora, qual é o ordenado? Não temos lugar. Há um lar em tal sítio, porque assim que aceita pessoas que têm a reforma mínima, não sei o que mais. Nós temos um valor que nos está atribuído através de uma conta bancária e de uma mensalidade que nos determina que lar, que casa, que amigo nos vem cuidar, etc. Somos transacionáveis, bens transacionáveis. Até que ponto os idosos são bens ou não são bens transacionáveis por instituições que não os deviam transacionar, não é? O valor da eficácia, não é? É que faz a avaliação. Acabou-se o espaço de valor para os atos simples, impossíveis de aferir quanto ao valor para todo o mercado, para as coisas fúteis, para o líquido, para as experiências não expectáveis, segundo a classificação de certificação. Reparem que nós agora certificámos tudo. A última que eu ouvi, e penso que já saiu para os jornais, e fiquei tão fulo, apeteceu-me levantar a mão, mas eu estava com a máscara, me apetecia falar, que é certificar o caminho de Santiago. Lá. Certificação do caminho de Santiago para Compostela, o caminho da costa, o caminho do interior. Mas o que é que significa certificar o caminho de Santiago? É ter uma casa de banho de X em X metros, vai ter uma casa de banho de X metros, se não tiver, perde a certificação. Vai ter isto, vai ter aquilo, vai ter as setas todas bem pintadinhas, meus amigos, qualquer dia para me pôr um tapete de vermelhinho, onde os caminhos de Santiago, os caminheiros passantes têm que passar por cima daquele tapete, caso contrário não tenham o selo de terem passado pelo caminho de Santiago. Somos capazes de perceber o ridículo que estamos aqui com a necessidade de certificar. O que é o fútil? O que é a arte? O que é o líquido? Porquê é que tu tens que certificar um produto de qualidade de alimento? Vamos in. Temos essa necessidade, não é? Transacional, temos qualidade, haveria qualidade. Qual é o espaço para a invenção, para a criatividade, para aquilo que não tem valor, mas que dá prazer, que te faz único? Eu vou colocar mais questões do que resoluções. Ao fim, é para vos mexer mesmo com esta situação toda, não é? Atribui-se o estatuto e parece que ele tenha valor, a experiência social prevista, determinado pela classificação. Tu és feliz, estás assim. Até vamos pôr uma certificação na escala de Oxford. Está certificada, os psicólogos. Eu já orientei, eu dei aulas de psicologia, de sociologia da dor, também a um mestrado de psicologia da dor. E uma aluna queria fazer um trabalho, um aluno, e não conseguia ter aqui informantes, porque é um trabalho que nem vou dizer o tema, porque é um bocado escabroso, e não tinha em Portugal pessoas disponíveis para serem entrevistados. Na Galiza havia, mas não estava certificada a escala na Galiza, como se a Galiza e o Minho fosse uma diferença, assim, uma coisa impressionante a nível cultural, não é? Mas como não estava certificado na Galiza, aquele aluno ficou sem mostrar, fez a parte teórica, não fez a parte prática e perdeu o seu mestrado. Certificar.
tudo o que se refere ao idoso tem a ver com o passado, pois o futuro, certificar, vamos lá, o futuro é a fragilidade evidenciada na decrepitude, um fardo a suportar pela sociedade e a filha até que a morte surja. É que é interessante esta questão do futuro, não é? Eu já vou à frente, às vezes ver porque isso é interessante. Quando falamos de uma cidadania feliz na velhice, o que queremos dizer? Está ela vinculada à satisfação dos idosos nos inquéritos? Resolverá este objetivo a famosa Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, 2017 e 2035, creio eu, que é a estratégia que está agora para ser publicada, não é? E definida, baseada na saúde, literacia de saúde, participação e segurança. É lógico que isto é muito importante. Não é? Estratégia do envelhecimento ativo e saudável. Reparei que, eu sei se estou a entender, que no princípio tínhamos na caridade uma caminha, um teto, não chovia, uma sopa quente. Provavelmente neste momento há pessoas que estão muito preocupadas só com a questão da segurança, do envelhecimento ativo e saudável, que é ótimo, que é preciso. Mas aqui nós temos de estar a construir a tal outro salto, que é como vamos pensar ser idosos daqui a 20, 30 anos, ou nós que estamos ainda hoje. A experiência da velhice decorre de dois fatores. Uma sociedade ou cultura classifica a idade avançada dos seus membros, não é? Há uma diversidade de construção do que é ser feliz. Isto é caso da antropologia, claro. Cada sociedade tem um conceito, cada época tem um conceito diferente cultural do que não é ser feliz. E importante é como é que o idoso compreende, percebe e gera a construção social e cultural. Como é que ele se entende, talvez falamos sempre em percepções, como é que ele se entende feliz? Porque certamente vocês já viram pessoas que dizem feliz, vocês olham, parece esta pessoa não pode estar feliz, assim não pode, mas ela está. Como é que ele se entende? Não é só como é que a sociedade constrói, mas como é que ele entende essa construção social e como é que a pode contornar. E provavelmente nós vamos ter que ensinar muitos idosos a contornar uma narrativa estabelecida do que é ser feliz. Importante isso. Num primeiro momento convém assinalar que a noção de tempo e de ciclo de vida não é mesmo em todos os povos e culturas. O mesmo se diga do sentido de vivência em diferentes etapas, diferentes ciclos de vida. Vou passar isto à frente, senão nunca mais chegamos lá. Muito antes da classificação social sobre o que é velho ou idoso, o cerne da questão está no conceito de que o idoso faz de si mesmo. Como ele compreende o que é ser velho, vive a velhice e se relaciona com o tempo decorrido na sua história de vida. A questão da memória, a questão da memória é muito importante à frente. Na verdade, as relações entre conceitos são tão complexos e dificilmente ajustáveis à experiência da velhice, só pode passar por, primeiro, ter a capacidade da percepção do significado de ser idoso, enquanto realidade consciente e assumida. Assumes, estás consciente do que é que significa. Segundo, é entender o envelhecimento dentro de um processo biográfico onde cada um seja capaz de negociar com eficácia, não é eficácia produtiva, mas é eficácia de identidade, numa autoimagem de declínio e de dificuldades. Como é que ele faz essa gestão? Terceiro, viver numa sociedade que abre possibilidades. Isto é muito importante. Abrir possibilidades vai aquele conceito do plausível, do líquido de Bauman. Portanto, viver numa sociedade que abre possibilidades dentro do processo de envelhecimento. Não estabelece, não certifica, não define o que é ser feliz, mas abre possibilidades de ser feliz dentro do processo de envelhecimento. Descoberta de novas realizações dos desejos, dos direitos, dos deveres, do exercício do poder, das novas narrativas, das diferentes formas de ser idoso. Nós não somos idosos todos da mesma forma. Nem deveremos ser idosos todos da mesma forma. Não pode haver padrões para os idosos. E assim podemos entender o sentido da decisão, do querer ser idoso e o sentido da arte da vida de Bauman. Se, como alguém disse, a velhice é quando se percebe que não existe no futuro nenhum evento grandioso pelo qual se possa esperar como indício de felicidade, então não há qualquer possibilidade de ser feliz na idade de idoso. Já alto. Eu tenho 20 anos, um dia ainda vou ser Presidente da República, não é? Projetas no futuro um evento, um grande acontecimento. Ou vou ter uma casa com sei quantas assoalhadas e uma piscina à frente ou assim. Ou vou ter quantos filhos, ou vou ter aquilo, ou vou viajar pelo mundo. De facto, projetar no futuro
um possível evento que te dá um prazer, que te dá uma satisfação, dá-te a possibilidade de experimentar a felicidade. E chegas a uma idade em que o futuro, a palavra futuro tem um sentido muito diverso. Muito diverso. E se de facto o sentido é projetar um evento, uma coisa que irá acontecer, será muito difícil tu construir a felicidade na idade do idoso. Portanto, o conceito de futuro e o conceito de evento significativo tem que estar mais presente, tem que ser mais do cotidiano e não projetado num futuro de muitos dias, de muitos meses, de muitas datas à frente, não é? Assim sendo, o que está em jogo é a percepção dos anos e a vivência dos eventos dentro da forma como se relaciona o presente e o futuro, numa idade em que o futuro não tem o mesmo sentido quando a juventude. A diferente experiência cotidiana de cada idoso, do espanto da novidade. Tu ainda tens aos 80 anos o espanto da novidade. A possibilidade do diferente, de aceitar uma nova etapa do ciclo de vida, na continuidade das etapas anteriores, onde teve a oportunidade de ser feliz, é o elemento diferenciador da vivência, da felicidade na idade adulta. É ter a possibilidade e ensinar, quando vê aqui, que meios, ensinar-vos para o espanto, para a novidade. Para mim já nada é novo, quando não preciso, para mim nada é novo, acabou, não tens hipótese de ser feliz. Não é? Nada é novo, tanta coisa nova. Porquê é que desistes de olhar o novo? Porquê é que desistes de experimentar o diferente? Porquê é que desistes de fazeres um evento no amanhã e não daqui a alguns anos? É lógico que os neurocientistas dizem que alguns idosos, e falando eu com alguns médicos num trabalho que eu fiz lá no São João, eles diziam que muitos identes, quando diziam, Sr. Doutor, no próximo ano vou à Romaria tal sítio, que isso parece que lhes dava anos de vida, não é? Mas pronto, as pessoas não falavam daqui a 30 anos, falavam no próximo ano, não é? Mas projetavam um evento significativo que lhes dá prazer, que lhes dá que é na memória da experiência, qualquer coisa que é gratificante, não é? E que lhes dá satisfação e lhes dá felicidade. Portanto, temos que educar as pessoas para viver desta forma, não é? Eu aqui tinha que ter muitos autores, vamos... Doutor Filomena, não sei. São muitos estudos que associam a consciência do bem-estar e satisfação do idoso com a percepção da boa saúde e qualidade de vida. A maior parte dos estudos é isto. Na atualidade é isto. Os estudos que eu cito, este aqui é de 2017, o outro seguir é de 2021, deste ano. É isto. Falam isto. A capacidade de realização de determinadas atividades, o envelhecimento ativo, és capaz de atividades, portanto, és feliz. Ali bem, alguns já colocam no título a palavra felicidade. Muitos. Já encontrei muitos artigos contemporâneos com a palavra felicidade. Happiness. Antes não era bem-estar. Só bem-estar. Bem-estar, satisfação. Só muito recentemente os títulos dos artigos científicos têm a palavra felicidade. Muito recente. É muito recente esta palavra nos artigos científicos, não é? Portanto, há aqui o projeto inglês, o ELSA, o que é um estudo sobre os idosos, longitudinal dos idosos na Inglaterra, o SHARE na Europa, de facto falam de atividades diárias, a felicidade das capacidades do idoso, o trabalho dependente, a educação, a saúde, os géneros, a desigualdade de género, que são enormes ao nível dos idosos. Isto é um trabalho, pronto, que não é a minha conferência, mas trabalho um bocadinho sobre género, eu investi muito sobre o género, e a questão, de facto, é muito diferente ser mulher e homem, e a percepção da felicidade, não é? Muito difícil. De facto, as mulheres têm mais esperança de vida, mas na última fase da vida, têm uma vida muito mais difícil, muito menos qualidade de vida na fase final de vida, e dá-lhes possibilidades de ter menos bem-estar. Portanto, satisfação com a vida. Reparei, por exemplo, muitas das perguntas do Oxford, estás satisfeito com a vida? És feliz? Depois põe outras questões, não é? A ausência de compromisso, tens ausências de compromisso, a subjetividade sobre a doença, a atividade física, a influência da educação, os rendimentos, não é? Este projeto europeu, por exemplo, mostra uma diferença entre os países muito grande, os países nórdicos, os países mediterrâneos, os países orientais, sobre o conceito de felicidade, que é muito diferente, portanto, não é igual já até a nível espacial. Portanto, há muitas razões para ser feliz sobre isso, não é? Outros estudos falam sobre o sedentarismo. Os estudos mostram claramente que ser sedentário é causa de... Um alto sedentarismo tem efeitos enormes negativos na vida do idoso, não é?
e certamente também na felicidade. Não é? Um estudo feito em 2020 mostra como é que altos níveis de sedentarismo diminui a felicidade. Alguns mostram, no princípio, o sedentarismo, quase todos os estudos mostraram sedentarismo e doenças fisiológicas mentais. Agora já estão na dimensão da felicidade, não é? Essa progressão. Pronto, eu vou passar um bocadinho à frente, senão... Eu gosto de citar aqui um autor que é Guzmana, que faz um trabalho nas Filipinas muito interessante, sobre um trabalho etnográfico, porque faz entrevistas a turistas, a idosos turistas, e como é que eles são, o grau de felicidade deles tinha a ver com viajar para outros países, e quando viajavam, partilhavam com os outros, as entrevistas que eles davam era assim, eu adoro porque é isto. Então, primeiro porque dava-lhes uma partilha da memória, uma partilha da cultura, uma partilha da transcendência. Pronto, e o primeiro partilha de momentos. Momentos é que está junto. Depois falavam-se do passado. Né? Falam da família, falam de outras coisas. Depois falam da cultura, somos diferentes, né? E depois falam, de facto, de sentidos mais profundos, transcendentes. Portanto, ele faz até um desenho em espiral, na base está a transcendência, estão coisas muito mais profundas, e no princípio está o encontro, está este sentido de partilhar momentos juntos, né? E como é que isto dá graus de felicidade às pessoas, né? A convivência social, muitos autores falam sobre isto, sobre o convívio, a qualidade de vida definida pelo convívio, a percepção positiva do envelhecimento, os modelos de ciclo de vida muito baseados nesta partilha. Já nem fala que se quer na psicologia positiva, a psicologia positiva que desenvolveu muito este conceito, a necessidade, por exemplo, de elementos marcados por materiais que podem influenciar, que estão a ver a pobreza, por exemplo, a pobreza. Está para sair o estudo da União Europeia sobre a pobreza na Europa do ano 2020, onde se vê que em Portugal há esta matemática, mais uma vez, 20%, passamos de 20,1% para 21,4% de idosos pobres, não é? E é lógico que o conceito de pobreza é um conceito construído, não é? Ser pobre no Luxemburgo não é a mesma coisa que ser pobre em Portugal, não é? Porque se fala para a média de ordenados e para a média de percepção, para a média de coisa é totalmente diverso, não é? Ou seja, um pobre no Luxemburgo é um rico em Portugal, um pobre em Portugal é um rico no Burkina Faso, não é? Isto é claramente o que é certo. A privação, ou a grave privação das necessidades é que se vão introduzindo. Repare, quando este modelo de pobreza nos idosos, na pobreza na Europa, introduziu-se critérios como, por exemplo, não ter a possibilidade de fazer uma refeição com amigos. Olha, sou um etíope, põe essa questão de ter um ordenado para ter uma refeição mensal com os amigos. Para nós é importante, para a nossa felicidade. Cá está a percepção. Não é? Cá está a percepção e o contexto. Não é? Ter acesso à internet é importante agora. Ter dinheiro para um ato cultural. Ou seja, nós nos sentimos pobres quando não temos direito a determinado tipo de situações que consideramos como bens essenciais de sermos cidadãos e direito a isso. Noutras coisas é a cama, o soalho e a alimentação diária, não é? Isso, portanto, o conceito de pobreza é um conceito construído e cada vez mais exigente e bem, que é porque está por desafios às instituições e ao poder. Eu vou ter que ser sintético, já sabia que eu sou um tagareleiro desgraçado, mas há uma coisa que eu gostava, na sequência disto, nem vou ler, na sequência disto que tem a ver com o seguinte. Nós hoje temos um conceito diferente, porque, reparem, o conceito de bem-estar e saúde é marcante. As pessoas têm percepção de boa saúde, sentem-se muito mais bem-estar. Todos os inquéritos mostram isto. Só que o conceito de saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde é um conceito que parece muito positivo, não é? Aquele bem-estar total, físico, mental, social. Espetacular. Já ultrapassou o paradigma biomédico. Já tem o mental, o espiritual e tem o social. Mas hoje, passando por um conceito, está-se a construir um conceito novo de saúde que é muito interessante. Muito interessante, que é, tu és saudável, tens a possibilidade de definir um projeto de vida. E podes ter uma doença crónica, podes ter um problema físico, mas és considerado saudável. Ora, isto é uma revolução incrível. Pela primeira vez na história da humanidade, nós dissociamos a doença do ser saudável. Não é? E isto é fundamental para o conceito de um idoso saudável e feliz. É fundamental. É lógico, vendo a definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que diz logo que o bem-estar total, ninguém está. Bem-estar total, ninguém está. Não é? E se nós associamos
saúde, a felicidade ou o bem-estar, estamos desgraçados com esta definição. Não é? E se passarmos para este novo conceito de saúde, em que a saúde é saudável, repare a revolução que nós fizemos sobre o significado de ser deficiente ou ter uma deficiência, não é? O deficiente. E agora dizemos, aquele senhor tem uma deficiência. Ou seja, não é a deficiência que o define ontologicamente a pessoa. Ele é uma pessoa em plenitude que tem uma deficiência. É a mesma coisa numa doença. Tu tens uma doença, nós cada vez temos mais doenças crónicas, porque felizmente a medicina permite que nós não morramos com certas doenças, não é? Mas podemos ter uma vida plena, feliz, ativa, projetos de vida sempre com doenças crónicas, não é? Portanto, o conceito de doença é uma revolução. Então, este projeto de vida significa que o eu quero, não é o tu deves, eu quero, a possibilidade de escolha, esta liquidez, não é? É um bocado inseguro, porque há, de facto, pessoas que não têm possibilidade de fazer um projeto de vida, mas quando, aquela coisa lembraste para dos anos, do querer ser, do evento do futuro, tu podes criar um projeto de curto prazo, não é? Nós temos todos os trabalhos sobre a dor e sofrimento, e a antropologia trabalha muito sobre a dor e o sofrimento, que na percepção cultural sobre a dor, nós já sabemos que há uma percepção fisiológica diferente, homens e mulheres percepcionam diferentemente a dor, sabemos que há elementos que nos fazem que sintamos menos a dor, por exemplo, pertencer a um grupo religioso. Uma aluna minha fez um trabalho em psicologia da dor, comparou grupos de pessoas crentes e não crentes, e os crentes tinham menos percepção daquelas escalas, pronto, sabemos matemática, pronto, cá estamos as matemáticas, mas tinham menos percepção da dor, porque tem um sentido para a vida, tem uma outra maneira de estar, não é? Significa que se nós mudarmos um bocadinho o chip na cabeça de certos idosos, assim, tu tens uma dor. A primeira coisa que nós vemos uma pessoa que quando tem mal-estar é dor. Dor. A dor é uma coisa que define muito a qualidade de vida das pessoas, a dor, ter dor. Mas muitas vezes a dor é um discurso muito construído também. É fisiológico, mas é muito da nossa construção social, da nossa maneira de estar, o momento como vivemos. Fazemos uma festa muito feliz e, ai, senhora doutora, para a diretora do centro, eu hoje nem senti dores. Pois não. Que dia feliz porque nem sentia dor. Pois não. Então temos armas para isso. Não é só o analgésico. Há qualquer coisa que nós podemos construir para a felicidade, para além da dor fisiológica que nós temos, não é? Eu gostava ainda de dizer aqui, muita coisa, eu gostava aqui de dizer uma coisa que era interessante, que eu acho que tem a ver com... E falta aqui vários autores, depois vocês leem isto, tenho aqui as coisas, mas há uma coisa que eu gostava de dizer também, que era, há um trabalho sobre a questão da felicidade e da cidade. Eu não sei, eu tenho aqui escrito, porque acho que está bem escrito, mas pronto, depois vocês leem, é que, vocês sabem, nós estávamos num processo de urbanização incrível, o século XX foi um processo de urbanização incrível, não é? A maior parte da população mundial vive em cidades. Agora temos uma questão com a pandemia que foi muitas pessoas pensarem que pode-se viver no campo, as tecnologias permitem, e outras até chamamos as novas ruralidades, os novos rurais, as pessoas têm empregos de agro, vivem no meio da Serra da Arga, né? E estão filósofos, eu conheço alguns artistas que vivem lá, não é? E bem, não tenho as filas de trânsito que eu tenho todos os dias, e há bocado a falar sobre isso, e pronto. Mas, de facto, a cidade, que é vista como negativa, talvez... A cidade que traz a solidão, a cidade que impede a mobilidade, a cidade que te tira poder, porque é eficaz as tecnologias, a cidade que te exclui, a cidade tem muitos aspectos negativos para o idoso. Mas, e aqui é o ponto que eu gostava também de dizer, que é a boa administração, a governância. Nós temos que ser exigentes com os nossos responsáveis políticos da cidade. A cidade pode ser o espaço mais excelente para os idosos. A proximidade dos serviços, da cultura, dos espaços, dos intercâmbios, da saúde, os espaços verdes, o encontro, a vida social. A cidade é um sítio ótimo, fantástico, desde que seja bem administrada, bem planificada. Nós temos que exigir uma cidade amiga do idoso, que facilite a vida do idoso, que lhe esteja preocupada com a felicidade do idoso, que lhe dê possibilidades de exercer a sua felicidade. Não é? Isto é fundamental, não se pensa muitas vezes nisto. Reparei que há um grupo de médicos que está a fazer uma investigação há cerca de 15 a 6 anos sobre as chamadas Blue Zones, zonas azuis. O que é que são as zonas azuis? As zonas azuis são espaços urbanos onde esse médico teve uma notícia, viu que em certas zonas do mundo as pessoas têm muita esperança de vida.
É aquela coisa, quem é feliz vive... tenho aqui escrito aqui, quem é feliz vive... Há um livro, quem é feliz vive longamente, vive muito. A felicidade dá a vida, a alegria dá a vida. Nunca me esqueço, uma vez em Estourão, Ponte de Lima, meus alunos estavam um senhor a podar videiras, velhinho, e o senhor perguntou-lhe, o senhor não, com essa idade? Tenho 86, e está a podar as videiras, isso nunca sabe, menina. O que mata não é o trabalho, são as preocupações. E, de facto, o que mata são as preocupações, não é o trabalho que mata, não é? E, de facto, como é que as pessoas têm tanta esperança de vida? Pode ser genética, pode ser isto. Qual era a razão? Foi lá estudá-los. Está a estudá-los há 15 anos. E chamou essas zonas zonas azuis. Zonas azuis são zonas que são educadoras, espaços urbanos educadores, em que tu não tens estilos de vida saudáveis, então não te preocupas, só falas na felicidade, mas não a escolhes, não a queres. E vais para lá viver, mas depois estás a comportar como os que lá vivem. Vais para uma cidade que tem espaços verdes, a rua espetacular para andares a pé, bons restaurantes com boa alimentação, bons sistemas educativos, boas exposições. O teu vizinho assim, olá Álvaro, olha, hoje temos uma exposição, temos uma viagem, temos um grupo aqui que faz estes jogos, comemos e tal, queres vir connosco? E eu, hoje não posso, porque não estou habituado, tal. Mas começo a ver e vou, e começo a viver como eles. São zonas de educadores, zonas azuis. O contrário é eu ter bons estilos de vida e morar para um bairro onde quase não cabe nas escadas, a rua é carros em cima da porta, não há espaços verdes, o restaurante mais próximo é um McDonald's, não tenho, tudo é frito à minha volta. E eu, ao fim de um ano, estou a comportar-me como eles, não saio de casa, estou a ver televisão, estou a alimentar-me daquela forma. Ou seja, a cidade é educadora. Não somos só nós que... A cidade é educadora. E é importante que, de facto, a sociedade, as cidades fossem bem administradas, bem pensadas, porque a boa administração e a democracia e a participação é fundamental para a qualidade de vida dos idosos. Vamos concluir, porque senão isto é muito, para vós, muito chato. Eu só tenho aqui chamar a atenção para esta canção do Jacques Brel, Les Vieux, os velhos, que dizia assim: os velhos já não sonham, os seus livros adormecem, os seus pianos estão fechados, o gatinho está morto, os xerês de domingo não o faz cantar, os idosos já não se movem, os seus gestos têm muitas rugas, o seu mundo é muito pequeno. E eu quero dizer assim, felizmente, não é? E felizmente, um crescente número de idosos sonham, praticam várias atividades, leem, fazem música e interagem entre si, aproveitam muitas oportunidades que a sociedade lhe dá, que lhe deve dar mais, são felizes e cabe-nos a nós ajudá-los a sermos. Obrigado. Vamos aproveitar agora, então, para, depois deste fantástico momento aqui com o professor Álvaro, e que devo dizer que o professor Álvaro, se calhar não sabe, eu sou psicóloga, e estava a falar e eu aqui, dos números, então, eu tive que os estudar realmente também, portanto, mas pôs-me aqui a refletir em algumas coisas. Eu não trabalho apesar de ser presidente da União Distrital e ter muitas instituições com esta área relacionada com os idosos, eu particularmente trabalho na área da deficiência, que é uma área em que se toca muito com isso que estava a dizer. E uma das coisas que disse agora no fim, que é fantástico, e que nós notamos isso também para o outro público, que é dos idosos, que é a questão das cidades educadoras. Ou seja, as cidades estarem preparadas para todos os públicos, porque se estiverem para todos, estão para os idosos, estão para as pessoas com deficiência, estão para aqueles que realmente têm necessidade de estar e usufruir desses espaços. Essa é uma das lutas hoje em dia.
cá em Viana tem-se trabalhado muito, e agora falo de muitos grupos de trabalho que estão nesta cidade, no sentido de tentar melhorar a cidade para que seja uma cidade acolhedora para todos, ou seja, não sendo uma cidade muito grande, é uma cidade que com esta capacidade. E acho que este desafio que deixou aqui realmente é muito interessante e leva-nos a algumas reflexões. Assim, levantou tantas questões que eu, enquanto psicóloga, estava aqui só a pensar, bom, eu não sei para que lado, para que ponta pego. Desculpe lá. Mas uma delas que nos põe a refletir muito foi aquilo que é o direito à palavra do idoso, o querer, eu quero. Isto é algo que tem a ver com isto, com ser um cidadão feliz. E quando estava a falar, estava a pensar em algumas pessoas com muita idade que conhecia, e avós e pessoas que conheço com muita, e quando eu digo muita idade, acima dos 90 anos à vontade, e que punha-nos a pensar com uma tranquilidade, felizes na vida, alguns até tiveram vidas muito difíceis, mas que estavam numa fase em que sentia-se isto, em que transmitiam esta felicidade. E não era por ter grandes objetos, por ter grandes luxos, não. Tem a ver com isto, realmente, com outros valores que, principalmente nós, as sociedades ocidentais, temos desvalorizado muito e que agora começam-se a voltar para aí, não é? Eu realmente agarrei aqui esta questão e eu não sei agora as pessoas que estão, se querem pôr alguma questão aqui especificamente. Eu fiquei realmente com a questão da cidade educadora como um desafio, vou ser sincera. A cidade tem que dar possibilidades, não é? Porque às vezes somos no planeamento, por exemplo, o Serrotou tinha uma coisa interessante que falava que devíamos haver espaços abertos e depois ver como as pessoas agem e depois é que desenhámos sobre como é que elas agem, não aquela tal rigidez do não fluido do Bauman, não é? Da fixidez, porque às vezes estabelecemos, até achamos muito interessante, muito bonito, mas não é praticável, não é praticável. Porque o conceito de felicidade, o conceito do ter prazer, tem que ser ele a construí-la, tem esse direito de o construir. E as cidades estão a ser muito... Primeiro, vamos pensar que com as novas tecnologias e o desaparecimento dos automóveis vai permitir haver espaço para os cidadãos. Mas, como dizia a doutora Filomena, é muito importante esta questão que uma cidade boa para os idosos é boa para as crianças. Uma boa cidade para os jovens adultos é boa para os idosos. Porque não há... E o conceito que a felicidade, nós temos essa sectorização. É claro que a percepção e a busca da felicidade nas coisas mais abertas, das possibilidades, não é? É diferente conforme as idades. E há coisas básicas que nós temos que ter, não é? Por isso que falámos que algumas coisas são básicas. Mas quando nós chegamos a sociedades desenvolvidas como aquelas que nós estamos a viver, não é? Nós temos que ter preocupações porque a realidade é diferente e sentimos bem, é diferente do que sentimos bem no passado. Eu uso muitas vezes este exemplo. Se eu estou numa aldeia e eu tenho uma bicicleta e na minha aldeia mais ninguém tem nada, só eu que tenho bicicleta, sou o mais feliz dali tudo pai vaidoso. Mas na mesma aldeia eu tenho uma bicicleta e todos têm automóvel, eu sou o mais pobre, desgraçado, choro pelas beiras, não é? E, no entanto, a minha situação material não se mudou radicalmente nada. É a percepção que eu tenho, não é? Da minha realidade. E nós temos que dizer, por exemplo, há coisas que é interessante, nós vivemos numa sociedade que vivemos de percepções erradas. Por exemplo, nós nunca fomos tão felizes no mundo como agora. Há um dinamarquês que faleceu pai há 2 anos. Um senhor, até foi ele que ajudou o genro a fazer aquelas simulações que usámos em psicologia, usa-se a sociologia, usa muito a economia, que é aqueles gráficos em que, em vez de vermos números, vemos símbolos e vemos cores. E que é uma coisa interessante, é muito intuitivo perceber a realidade daquelas coisas. E ele escreveu um livro sobre a felicidade, sobre o sentido que o mundo tem, que nós pensamos que há povos que nunca se atingirão, no século XIX, os selvagens e os civilizados. Seriam naturalmente selvagens, como naturalmente os idosos serão infelizes, porque têm doenças, estão infelizes. Como é que não têm doenças? Não é nada natural. Não é nada natural. Nós é que definimos, nós é que construímos, nós é que não deixamos ser. E ele conta uma coisa interessante, ele é dinamarquês, e coloca a Dinamarca numa época de desenvolvimento que tinha, por exemplo, agora creio que é o Egito. E ele vê que a Dinamarca chegou ao ponto que está um país desenvolvido, economicamente,
mas levou o mesmo tempo que levou outros a passar por situação muito pior. Portanto, eles não estão nada atrasados. Depende da escala, depende do momento. E eles terão toda a possibilidade de um dia terem a mesma qualidade de vida que nós temos. Portanto, é um erro pensarmos que não é? Que não vão poder. E é um erro pensarmos que a sociedade e que os idosos não vão ter. Nós vivemos de percepções erradas. O mundo está tudo mal. E, por vezes, aquela doença da idade, não é? Que dizemos muitas vezes assim, os jovens hoje não sabem nada, que nunca souberam tanto como hoje, não é? Sabem escrever mal, sabem, coitado, alguns deles, mas sabem coisas que nós nunca sabíamos, não é? E isso é um bocado, nós temos sempre esse preconceito de definirmos os mais novos como não estando capazes daquilo que nós somos. São de forma diferente. Isso são. Não é? São. E não tiveram experiências da vida que felizes que nós tivemos muitas vezes. Lembram-se quando eu falei da simplicidade para a felicidade? Quando nós vivemos na simplicidade, a pequena coisa faz-nos felizes. Quando nós vivemos na complexidade, acumulamos e nunca somos felizes. Não é? Os casais felizes são aqueles que, em gestos simples, encontram coisas significativas. Os infelizes são aqueles que precisam de muita coisa. As pessoas que se amam, às vezes nem se falam. Os gansos, se calhar, não se falam. Olha que tragédia, não se falam. Não há comunicação neste casal. É um problema sério, psicológico. Este casal tem que ter aqui um mediador porque não se fala. Não precisam de falar, riem-se. Então estão bem, olhar para o mar. Precisam falar para quê? Não é? São simples. Nós inventamos tanta coisa para a complexidade, para sofrer. Inventamos para sofrer, queremos mais para sofrer, acumulamos para sofrer. Não é? Eu nunca me esqueço. Eu sou um acumulador também. Se entrar no meu gabinete, já ando assim. Um acumulador tem que deitar fora muita coisa. Mas uma vez um homem que me disse uma coisa interessante. Que me disse, Álvaro, o que é que tu tens? E eu na altura não tinha nada. Tinha uma pintura que tinha comprado no Museu Nogueira da Silva, em Braga, com um orgulho. Paguei a prestações a pintura. Ainda a tenho hoje. Tipo, para vender uma vez em Carice, tipo, para vender, e um amigo meu assim, Álvaro, eu empresto o dinheiro, mas não te quero a pintura, porque um dia vais-te arrepender. Pronto, foi inteligente. E eu só tenho assim, dá. Eu dou? Você está tolo. Vou dar agora a pintura que me custou tanto. Se quer ser feliz, dá. E eu não fui capaz. Ainda a tenho. Se calhar era mais feliz na altura se eu tivesse dado, não é? Porque eu tinha vivido um evento fantástico. Não é? E claramente que muitos idosos vão ser felizes quando nós ensinarmos. Isto é uma educação, não é? É uma educação. O conceito de saúde, o conceito de vida, o conceito de cidade, nós temos que ser educativas. Essas blue zones, essas zonas azuis, já reparei, o nosso estilo de vida é muito copiado, muito construído, não é? Viana do Castelo, de facto, eu sei que agora está saudável, já há todos muitos projetos e redes de cidades para o idoso, há todo um conjunto de projetos que às vezes estão demasiado quase certificados, não é? Quase como o Caminho de Santiago, que dizia, mas é bom que esses projetos sejam abertos. Não sei se vocês sabem, quem trabalha em gerontologia sabe que houve os chamados os planos gerontológicos, os municípios foram obrigados a fazer, já todos fizeram-nos, mandaram-nos fazer centros de investigação, já todos esqueceu os planos gerontológicos. Agora, e eu criticava os planos gerontológicos. Porquê é que eu criticava os planos gerontológicos? Porque era para os idosos, não. Faz para a sociedade, faz para o todo. Se tu pensares uma cidade no todo, obrigatoriamente vais pensar nos idosos, ou tu estás muito errado, não é? Vocês sabem que os direitos dos idosos foram escritos sobre os direitos dos animais? Os direitos dos idosos das Nações Unidas foram escritos sobre um documento que já existia, Direitos dos Animais. Houve primeiro Direitos dos Animais do documento dos idosos. O que mostra que nós estamos distraídos até esta sociedade do envelhecimento. Não é? Estamos muito distraídos mesmo. Perante isto, questões que agora queiram colocar aqui ao professor Álvaro. Já temos, creio que, alguns minutos. Eu estou sem... Já passamos todo o tempo, não? Já... Nós tivemos a felicidade de ter excelentes conferências aqui, em boa hora, que quando se decidiu fazer estas jornadas
graças, digamos, a toda a equipa que a constituiu, tivemos excelentes conferências. Esta foi mais uma, muito boa, e abriu aqui aspectos que, em minha opinião, são de nos deixar pensar muito. A questão da felicidade, a felicidade dos idosos. A felicidade dos idosos é claramente um assunto demasiado vasto, quando se pensa que a própria sociedade nos idosos está altamente estratificada. O Sr. Professor disse muito bem que há lares que, pela circunstância de o idoso não ter um rendimento razoável, levam-no para outro lar, onde isso é possível. Mas aquilo que vemos não é só nos lares. Aquilo que vemos é nas cidades. E quando fala nas cidades, a cidade que deve ser apelativa ao idoso, a cidade que deve ser amigável do idoso, na mobilidade, na acessibilidade, na oferta da cultura, na oferta de tudo aquilo que pode constituir o bem-estar para o idoso. Vemos ainda sem abrigos, vemos gente a dormir debaixo da ponte, vemos indigentes. Por isso, os nossos governantes, os nossos autarcas e tudo isso podem alindar muito bem esta cidade. As nossas instituições poderão cativar, digamos, e trazer muito idoso para o seio delas. Mas, de facto, acho que o idoso ainda não está a ser visto, ou não está a ser colocado de lado, principalmente aqueles que têm menos recursos, que não têm nada. Nós temos permanentemente um idoso aqui na frente, aqui junto ao Pingo Doce, que nos pede dinheiro. Eu, quando vou ao Pingo Doce, trago um iogurte e um pão, não lhe dou dinheiro, naturalmente. Vejo mais à frente, ali junto ao BC9, idosos a dormir. Repare, isto temos há anos sucessivos. Não há instituições, não há autarquia, não há nada que chegue, digamos, que chegue próximo dessa gente. Eu sei que poderá ser gente difícil para os levar, e aí a psicologia, digamos que a psicologia e não só até a própria, digamos, estrutura policial poderá ser importante para demover, digamos, esse abuso, entre aspas, essa utilização abusiva de espaços que degrada a imagem até da própria cidade. Mas quando fala, e vou concluir, quando fala que a antropologia não entrou pelos números, eu tenho uma noção diferente. De maneira nenhuma, não sou antropólogo, ou muito menos disso. Mas a economia está a provocar os antropólogos nesse aspecto. Veja aquilo que nos fazem com o cartão do supermercado. Veja quando fazemos uma prospecção no Google, que queremos comprar uma máquina de lavar ou qualquer outra coisa, e fazemos uma busca e durante meses estamos ali a cair-nos informação sobre as máquinas de lavar, de tudo em qualquer sítio. Por isso, já é a antropologia e a economia aí a funcionar. E se reparar, quando formos comprar a máquina à Rádio Popular ou à Lavorta, passo a publicidade, a seguir pergunta-nos o grau de satisfação. Vai-nos um mail a dizer como é que foi tratado. Foi bem tratado ou não. Por isso eu acho que na antropologia também entrou a matemática. Isto é só uma parte. Não, pronto, no fundo era concluir, era, acima de tudo, tentar demonstrar. Eu gostava que estas jornadas, concluo desta forma, gostava que estas jornadas, independentemente daquilo que
que vai ser, independentemente não, aquilo que será publicado como resumo e conclusões destas jornadas, tenham, acima de tudo, uma conclusão que possa se despertar e até, não só despertar, inquietar a sociedade, e não só a sociedade, os autarcas, os presidentes das instituições, das ERPs e tudo isso. Nós devemos, e isto discutimos algumas vezes no seio do Conselho, as conclusões têm que ter alguma força. Não é só dizer que as conferências foram muito bonitas, foram interessantes, mas trouxeram questões para a sociedade, trouxeram temas absolutamente fraturantes e capazes de trazer conclusões que se possam levar aos serviços, digamos, ao poder político, ao poder, até poder social, digamos assim, de forma a que possam ter estas reflexões e dizer, no fundo, que esta jornada São Rostas Velhos não foi só para ter likes, ou não foi só para ter muitas visualizações. Teve, de facto, um contributo para a sociedade. E penso que as conferências que tivemos até agora foram produzidas com uma seriedade, com uma profundidade, com uma clareza e com uma qualidade, digamos, técnica, que seguramente nós vamos ter boas conclusões no fim destas jornadas. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado. Eu gostava só de dizer uma coisa que é assim, o que eu quero dizer é que é possível ser-se feliz na terceira idade, porque também há pessoas jovens que não são felizes, há pessoas adultas que não são felizes, há pessoas, crianças que não são felizes, não é? Portanto, não é uma obrigatoriedade, quem dera que fôssemos todos felizes, não é? Porque, de facto, infelizmente, em todos os ciclos da vida nós temos pessoas infelizes. Há pouco tempo saiu um estudo nos Estados Unidos que mostrava que havia muitos idosos mais felizes que jovens. Porque todos assim, o quê? Porque descobriram que era possível ser e são, de facto. E nós estamos a trabalhar para isso, não é? Agora, nós temos de ser uma sociedade responsável com as situações que temos na rua, não é? Mas, de facto, há pessoas difíceis mesmo. Pessoas que não foram socializadas até para aceitar uma ajuda. Eu tive um trabalho, para mim, considero o melhor trabalho. O nosso método, de facto, não é muito matemático. Eu não quero dizer mal, não digo mal da matemática, não é? Eu só estou a dizer que não podemos por matemática, se a matemática resolvesse. Como eu dizia bem, as boas questões são científicas. As boas questões não é necessariamente só respostas. Criar boas questões, o Bruno Latour tem falado, criar boas questões, inquietar, é muito da ciência, inquietar, porque se fosse a resolução, amanhã fechávamos os centros de investigação, então estava tudo resolvido, não. Nós queremos inquietar. Mas houve uma aluna minha que fez um trabalho de campo de antropologia sobre sem-abrigo. E ele era de Viana do Castelo. Foi um senhor que era aqui de Viana do Castelo, esteve no Porto e esteve em Lisboa. Uma história de vida. Também a famosa representatividade científica, o número da amostra, do universo, a matemática, tens de ter tantas entrevistas, tantos inquéritos para ter representatividade científica. Eu aposto que quem lê o trabalho dela sobre a história daquele homem sabe o que é. Há muitas maneiras de ser, mas sabe o que é ser sem-abrigo em Portugal. A história daquele homem é uma história... Sabes o que é a relação com os serviços, a relação com o Estado, a relação com isto, porque é que se foge, porque é que não se foge, como é que se institucionaliza, como é que foge. Não sei se conhecem um livro, que é um livro do José Machado de Paz. O José Machado de Paz é um sociólogo do cotidiano. É um homem que fala sobre coisas do cotidiano, sociólogo. Então fala, um dos livros dele, escreveu um livro sobre idosos. O primeiro livro que foi assim famoso, que ganhou o prémio, já vou dizer, que chama-se Tachos, Ganchos e Biscates. Tachos, Ganchos, é um título pouco ortodoxo, que tem um título interior, estamos a gravar, mas, meu amigo, Puta da Vida que me fez puta. É o título interior de um livro, de um capítulo, que é de uma menina que se trata aqui, não sei o que mais. História de vida, tudo histórias de vida. Nós temos uma parte inicial teórica e depois uma análise, baseada em meta-antropológico, porque a antropologia desenvolveu o trabalho de campo, o trabalho de coisa, e alguns sociólogos, psicólogos, a psicologia também já está a fazer isso, até o cinema, já estão a fazer documentários, vamos com esse método que é um método de profundidade. Nós estamos com a pessoa muito tempo, observamos, questionamos, e isso dá um manancial de formação, vemos as contradições, não vamos resolver tudo, mas vemos muita coisa e estamos treinados para ver coisas que mais ninguém está a olhar, que é para esses interstícios
não é? Para essa fluidez da prática cotidiana. Portanto, muitas vezes é essa questão de estar atento a isso. É o Zé Machado Paes, José Machado Paes, ele fez 7, 8 pessoas, e um livro que foi Prémio Gulbenkian de Ciência daquele ano. Até foi impresso com tinta a verde. Eu tenho a primeira edição que está a verde, não foi, certo, não sei se acabou a tinta e só tinha o verde, mas o que é certo é que já é uma opção editorial fantástica, não é? Porque ele escreveu um sobre os sem-abrigo, escreveu um sobre os idosos. Escreveu sem-abrigo sobre os idosos. É um livro que vale a pena porque é uma sociologia do cotidiano, esta fluidez, esta coisa de pessoas que são... Há homens e mulheres que são sem-abrigo, há jovens que são arrumadores de carros, entregam pizza, que este biscates, vivem uma vida inteira, quase muitos dos nossos jovens não têm aquela segurança, esta fluidez, a vida deles é insegurança e que projeto de vida fazem nisso, não é? Que projeto de vida fazem nisso? E nós temos que estudar, e nós estudamos, não é? Aqui não falámos, na felicidade, a questão da sexualidade no idoso, não é? Durante anos e anos, ninguém falava sobre a sexualidade do idoso. Eu desafiei uma aluna minha, antropóloga, a fazer um trabalho do campo no lar da cidade de Vila Nova de Cerveira, que foi a Joana, a filha do José Rodrigues, do falecido José Rodrigues, fez a tese de mestrado dela depois na Universidade de Minho sobre isso, em que estudou os casos dos amores. Não havia nada. E arranjava bibliografia para aquilo ao princípio. Não é? Porque achava-se que os idosos, como não têm direito a ser felizes, também não têm direito a ter vida sexual. Não é? Mas parece que têm. Porque é o sentido, nós construímos todo um discurso que cá está sobre a sexualidade, que é um discurso errado, percepções erradas. Da acumulação, tipo Dom Juan, Dom Juan não, mais Dom Juan, mais Casa Nova, não é? Quanto mais acumulação, mais artista é, porque o oposto do nosso Romeu, que adorava tanto que nem a teve, o outro nem adorava todas, não é? Mas pronto, de facto, nós temos percepções muito erradas das coisas, não é? Temos percepções muito erradas das coisas e a antropologia permite isso, não é? Permite essa coisa. Não acho que iríamos para a matemática, lógico, pomos números, que é interessante saber este tipo de coisas, não é? Porque, de arquivo, porque é interessante até para a história cultural, não é? Alguns livros da antropologia hoje são documentos para alguns povos reivindicarem terras, reivindicarem certo tipo de coisas, porque foram feitos no final do século XIX, onde não havia documentos nenhuns, não é? E isso funciona hoje como elementos documentais. E há números, não é? Que são interessantes. Eu já fiz um trabalho de campo sobre a pesca da lampreia na Foz do Cávado e contava lampreias, a que eles me escondiam não contava, mas pronto. Mas era interessante saber, tinham medo que eu fosse acusar a capitania, não é? Mas eu não ia, não é? Mas a matemática é muito... Hoje há uma pessoa de pôr matemática em tudo. Por matemática, por exemplo, eu fico fascinado, que eu sei muito pouco de matemática, me pode imaginar que eu tive matemática até aqui ao antigo nono, não é? E vejo hoje os jovens, e eu fico a saber aquelas letras todas. Para mim é uma obra de arte aquilo. Eu fico assim a olhar para aquilo como um palácio, mas acho que eu adoro isso. Eu, quando me reformar, vou voltar à matemática porque acho aquilo fascinante. Porque hoje os símbolos dizem coisas, dizem conceitos, não dizem só dizem conceitos, não é? Vocês sabem muito bem isso, não é? E os algoritmos mandam na nossa vida hoje. Os algoritmos mandam na nossa vida, como dizia, e sabe muito bem, não é? Muito bem. Se não há mais nenhuma questão. Deve ser a última. Antes de mais nada, muito obrigado. Faço minhas as palavras do Engenheiro Cruz. Foi uma maravilha ouvi-lo, mas foi mesmo, não é para ser simpático. Eu adorei ouvi-lo mesmo. Aliás, temos tido a felicidade, esta é a 9ª, se não me engano, palestra. Temos tido a felicidade de ter ótimas palestras, efetivamente, de gente boa comunicante e, ao mesmo tempo, que os temas abordados têm sido muito interessantes. Adorei ouvir essa história da cidade educadora. Adorei mesmo. E acho que tenho pena de não ser capaz, ou não ter tempo, tempo tenho, de não ser capaz de juntar os nossos autarcas e pô-los a conversar a sério sobre as cidades educadoras. Estou perfeitamente de acordo, quem sou eu para estar de acordo com o antropólogo, mas estou perfeitamente de acordo que as cidades e que a nossa arquitetura não tem de ser para velhos, tem de ser para todos nós. Não tenho dúvida que o que for bom para os mais velhos é bom para os mais jovens também, em termos de espaços, em termos de arquitetura, em termos de tudo isso.
Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Portanto, adorei isso. E mais uma vez confirmei uma ideia que já tenho há muitos anos, provavelmente eu sempre tive, que era importante que as nossas escolas fossem sensibilizadas, e até tem uma disciplina que se chama cidadania, que fossem sensibilizadas para esta interação obrigatória entre todos nós. Há vários ciclos, como dizia, muito bem. Estamos em qualquer parte, em qualquer ciclo da vida, mas somos um todo. E como um todo, se a criança sofre, o velho ou o idoso sofre, se o idoso sofre, a criança sofre. Somos um todo. E neste todo é interessante que tudo o que fazemos deve ter em atenção isso e não a ideia de vamos apenas pensar num projeto para os velhos ou para os novos ou para o... não. Eu gostei também muito dessa ideia da questão dos projetos antropológicos. Obrigado, Filomena, por estares aqui connosco e disponibilizares. Eu tenho pena que não esteja aqui uma amiga, a doutora Sandrina, que foi um pouco a arquiteta, que é a nossa comissária, mas a vida dela mudou-se por completo. Ela trabalhava em Viana e morava em Viana quando tudo isto começou. Neste momento trabalha em Braga, mora na Póvoa de Lanhoso e, portanto, são muitos quilómetros com este tempo. Eu pensava vir cá hoje, não pôde vir, mas tenho pena. Mas aqui à distância ela está a ouvir-nos, está a ver-nos e ouvir-nos no Facebook. Obrigado, doutora Sandrina, pela forma como nos ajudaste, ou como nos ajudou a construir este ciclo de 12, no fundo são 14, com a sessão de abertura e a sessão de encerramento, são 14 intervenções. Até hoje foram todas ótimas, estamos convictos que as próximas serão também. Mais uma vez, professor Álvaro, aliás, é com prazer que eu digo, até porque faz parte do Conselho Consultivo da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste. E, portanto, uma fundação que tem membros como o professor no seu Conselho Consultivo tem de se orgulhar por isso. E obrigado àqueles que nos estão a ouvir. Por certo, a nossa responsável pelo protocolo vai dizer isso, mas eu quero dizer pessoalmente também. Aqueles que estão aqui e que desafiaram a chuva e que desafiaram o mau tempo e que vieram até aqui, mas aqueles que estão em casa. Eu sei que é matemático o que lhe vou dizer, é verdade. E estou de acordo consigo, também sou uma nódoa matemática. De qualquer forma, quer dizer, não sou tão nódoa quanto isso, mas de qualquer forma, as 8 palestras anteriores tiveram uma visibilidade de 10 mil pessoas. Esta matemática para nós também é importante. Significa que o trabalho que estamos a fazer com estas jornadas está a ir muito além dos 15, 20, o que a pandemia nos impõe de sala, vai muito além disso e vai a um público que de outra forma não iríamos. E, portanto, para esse público que nos está a ouvir no Facebook, no Zoom, o nosso obrigado por estarem. Não é pelos likes que põem, também estou de acordo consigo, não é por isso, é por estarem a visionar e, no fundo, estarem a consumir esta informação e a formigar-se. Tu usaste outra palavra, eu uso esta, gosto muito dela. E a formigar-se, que é muito importante que nos formiguemos de vez em quando, que nos questionemos. Obrigado por tudo. Eu só gostava de agradecer à doutora Filomena, a moderação não o fiz, peço imensa desculpa, passou gentis palavras e de facto me também pegou e se sentiu surpreendida, no sentido do bom aspecto, no sentido de, é pena nós depois não podemos mais debatermos, não é? Peço desculpa que eu falei demais, passei com umas folhas à frente, mas pronto, já tenho fama de ser tagareleiro, mas peço desculpa. Obrigado. Muito obrigado, professor. A terminar esta sessão, agradecemos uma vez mais a todos quantos tornaram possível esta reflexão, em especial ao palestrante esta noite, o professor Dr. Álvaro Campelo. No programa das jornadas estava prevista uma palestra para o próximo dia 12 de novembro. Todavia, por impossibilidade dos palestrantes anunciados, a mesma ficará sem efeito. Para a sua substituição, a doutora Sandrina Esteves, comissária destas jornadas, convida-nos a ouvirmos no próximo dia 19 de novembro a terapeuta Alexandra Carvalho, que nos falará sobre séniores ativos. Pelo que fica desde já o convite para que estejam presentes.
Senhoras e senhores, para encerrar esta sessão, a AEM Creative Academy com Princesa do Lima. Um bom fim de semana a todos e honremos os nossos velhos. Tudo afeta a forma como somos. A força do mar, a energia da cidade. Nossa tradição. Abre o coração para o que aí vem.
you.